Todas essas ideologias socioeconômicas, elas vão surgir a partir daqui, do feudalismo, que também foi uma ideologia socioeconômica e política que surgiu no século V e durou até o século X. O feudalismo era constituído por o senhor feudal, que tinha uma terra que doava um pedaço dessa terra a um vassalo e em troca dessa doação o vassalo dava ao senhor feudal proteção. Em resumo, o senhor feudal tinha essa terra, tinha muitas terras, grandes terras, e ficava difícil de administrar e de proteger todo esse território. Ele dava um pedaço a um vassalo, assim era chamado a pessoa que recebia essa terra e que em troca protegia essa terra ao senhor feudal. E assim, dando um pedaço de terra ao vassalo, o senhor feudal ganhava proteção nos seus lotes de terras. No capitalismo, essas terras, essas propriedades começaram a ter um valor capital. Os donos da terra começaram a vender ou tornar essas propriedades em no que chamamos de propriedade privada. Agora, tudo que o dono da terra produzir nessa terra vai valer dinheiro. Agora, essa terra tem o seu valor pelo que ela consegue produzir de dinheiro. Por isso chamamos essas propriedades de propriedade privada. Os donos dessas terras vão começar a contratar pessoas para trabalhar nessas terras. E essas pessoas vão trabalhar nessa terra, vão produzir para os donos da terra e vão ganhar em troca dinheiro. Então, no capitalismo é assim. A grande riqueza vai estar no dono da terra, no dono dessa propriedade. Tudo que essa propriedade produz vai pro dono da terra.
e pessoas vão trabalhar nela em troca de dinheiro, mas toda a produção está voltada ao dono da terra, ao dono da propriedade. É por isso que a base do capitalismo é a propriedade privada. A propriedade privada é onde está toda a riqueza do capitalismo. E esse poder está nas mãos do dono da propriedade. O que acontece no capitalismo? No capitalismo acontece uma desigualdade social. Lembrando aqui que eu não estou fazendo nenhuma apologia a nenhum governo, nenhuma forma de governo. Isso aqui não é uma doutrina, isso aqui é apenas uma aula. Então, o que acontece no capitalismo? No capitalismo vai acontecer uma desigualdade social entre o proprietário e o funcionário. Então, o proprietário da, da empresa vai ter todo o lucro, e sua força de trabalho, a sua contribuição não vai ser tanta, entendeu? Diferente do funcionário, que vai trabalhar muitas vezes por muitas horas por dia. Era o que acontecia lá na época do Karl Marx, né? Os funcionários trabalhavam muitas horas por dia, ganhavam muito pouco. O proprietário da empresa ficava com todo o lucro e nem trabalhava tanto, né? Era praticamente dono. Aí o que acontece? Aí surge esse cara chamado Karl Marx, né? Karl Marx. Karl Marx, em seus escritos, vai registrar a frustração de alguns funcionários. Ele vai registrar a frustração de alguns funcionários que ganhavam muito pouco e produziam muito para aquela empresa, que não tinha nem um terço do lucro, mas produziam muitos. Que é aí que vai surgir uma revolta entre funcionário e o proprietário. Então, e nessa revolta, os funcionários eles vão entrar em conflito e vão protestar. Esse escritor Karl Marx, ele vai fazer o que ele acreditava de sociedade perfeita, né? Ele vai escrever, vai definir o modelo de sociedade que ele queria. Então, isso é o que chamamos de socialismo. Esse modelo de sociedade de Karl Marx é o que conhecemos hoje de socialismo. Então, o que é o socialismo? No socialismo, essa propriedade, né? Essa propriedade vai pertencer ao Estado.
propriedade vai pertencer ao Estado. No caso do socialismo, todas as propriedades privadas, todas essas grandes empresas, elas vão pertencer ao Estado. E o Estado que vai dividir o lucro dessa empresa para a população. O Estado vai dividir para a população. Então, em resumo, o que é o socialismo? O socialismo é a divisão dos bens para a população. Ou seja, tudo que gera lucro, toda empresa que gera lucro vai pertencer ao Estado. E o Estado vai dividir esse lucro para a população. Ou seja, no socialismo, na teoria, não existe a desigualdade social. Não existe a desigualdade social no socialismo, pelo menos na teoria. O comunismo. O que é o comunismo? O comunismo também é uma ideologia socioeconômica e sociopolítica que surgiu também no século XIX. Surgiu no século XIX com os políticos socialistas da União Soviética. E o comunismo é praticamente isso. É praticamente a evolução do socialismo, a segunda fase do socialismo. No comunismo, a propriedade que gera lucro, a empresa que gera lucro, não vai pertencer mais ao Estado, diferente do socialismo. Não vai pertencer mais ao Estado, vai pertencer a todos, a população. Ou seja, todo lucro é de todos. A diferença entre o comunismo para o socialismo é que no comunismo tem a ausência de governo. Não tem governo. Não tem governo. A produção é de todos e o lucro é de todos. No comunismo é uma sociedade que não possui o Estado, apenas a população que administra a produção e também a divisão dos lucros. Ou seja, de novo, a diferença do comunismo para o socialismo é a ausência de governo. Não tem governo. Agora, uma coisa que todos falam que não é verdade. Muita gente diz que tal país é comunista, que aquele país ali é comunista, que a China é comunista, que Cuba é comunista. Não houve até agora nenhum país comunista. O comunismo até agora é apenas uma ideologia. Não houve nenhum governo, nenhuma política em algum país
comunista. China. China não é comunista. China tem um governo atuando na China. Na Coreia do Norte é uma ditadura. Tem um governo atuando na Coreia do Norte. Em Cuba sempre, apesar de ser um país socialista, sempre teve um governo atuando em Cuba. No caso Fidel Castro e Che Guevara, eles governavam, então Cuba era assim um país socialista e não comunista. Não existe país comunista até hoje. E para você que chegou até aqui, que achou até aqui, com certeza aprendeu alguma coisa. Se não aprendeu, fala comigo que eu vou estar gravando mais aulas, dando explicações melhores. Foi só para entender mesmo, não foi nada profundo, que senão esse vídeo ia durar mais de 1 hora. Mas obrigado você que chegou até aqui. E obrigado aí.